Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. E como de praxe, para começarmos os nossos trabalhos da noite, convido a todos para nós fazermos uma oração. Então, para começar a nossa harmonização, eu vou ler um pequeno texto, psicografado por Chico Xavier, autor Emmanuel. Cultura e caridade. Anima os festivais das crianças felizes, em que bebês alegres e formosos conquistam prêmios de robustez. Todavia, sempre que as circunstâncias te favoreçam, visita os recintos da provação, onde meninos desfigurados e tristes te aguardam a fatia de pão ou a maçã que te sobrou à mesa, como retratos da verdadeira felicidade. Então, meus irmãos, convido a todos para elevar nosso pensamento a Deus, acalmando nossa mente, nosso coração. Nos harmonizando, pedimos a proteção divina para essa noite de estudo, de aprendizado, que possamos encontrar aqui nessa casa tudo aquilo que viemos buscar, a paz, o amor, a saúde do corpo físico e do espírito. Que o nosso amado Mestre Jesus possa estar conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, para a noite de hoje, eu preparei um tema baseado no nosso Evangelho. Creio que todos conheçam, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras da codificação kardeciana. Então, lá nesse livro, temos um capítulo especialmente falando sobre esse tema. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Um capítulo bem extenso, bem profundo e que eu indico uma boa leitura para quem se interessar. Mais especificamente, então, o tema trabalhado hoje será os itens 9 e 10, que é falando então da caridade material e a caridade moral. Então, assim, pesquisando sobre o tema, lendo a respeito do assunto, podemos encontrar várias definições sobre caridade, né? Então, caridade, a palavra vem do latim, a origem da palavra caritas, que significa amor. Segundo o dicionário da língua portuguesa, é um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a alguém sem recompensa, sem pensar numa troca, numa recompensa. Segundo Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, ele diz o seguinte: não ouvides que a caridade é o coração no teu gesto. Um pouco mais profundo para refletirmos, né? E segundo o apóstolo Paulo, ele diz então que a caridade é o amor em ação. Então, se Jesus veio nos ensinar o amor, podemos concluir que estudarmos e entendermos a importância da caridade é entendermos Jesus, né? E Divaldo Franco ainda diz mais o seguinte: a caridade é o amor na sua manifestação mais elevada, na expressão mais grandiosa do pensamento humano. A caridade, irmã das estrelas. Divaldo tem também, além da profundidade dos seus textos, né, ele usa bastante da poesia, que engrandece mais ainda as palavras dele. A caridade, irmã das estrelas, maior do que a estrela esperança, maior do que a estrela fé, no entanto, necessitando das duas para planificar-se. Então, a caridade necessita da fé e da esperança, mas é a estrela maior. Aí lá no Evangelho, então, nesse capítulo que me referi no início, as instruções dos Espíritos. E
temos as orientações, temos a colaboração da irmã Rosália na codificação, onde a irmã Rosália vem e dá as suas instruções a Allan Kardec. Ela começa dizendo assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Ela coloca em primeira mão, em primeira colocação, essa máxima de Jesus. A partir daí, ela então vai explicar o significado, a grandeza dessa máxima do Cristo, né? Então, ela vem e nos diz que toda religião, toda moral se encerram nesses dois preceitos. Se fôssemos seguir à risca, né, essa máxima do Cristo, todos seríamos perfeitos. Seria tão simples se não fosse complicado, né? Então, não haveria ódios nem ressentimentos. Ela diz mais ainda: não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa do rico, quantos pobres se alimentariam. E assim, não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Então, ela é um espírito que vem e diz a Kardec aquilo que ela viveu enquanto estava aqui na Terra, o que ela presenciou em relação à pobreza, às misérias do mundo. E ela dá um recado, ela diz: ricos, pensai um pouco em tudo isto. Ajudai o mais possível os infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito, para encontrardes, ao sair do vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos agradecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Então, ali, irmã Rosália, ela mostra, ela tenta, de alguma forma, alertar aqueles que nós que estamos aqui encarnados, da importância da caridade, né? Ela diz assim: se pudesseis saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Então, os benefícios que ela conseguiu fazer aos seus irmãos enquanto aqui na Terra, depois o quanto ela se alegrou quando esteve no mundo dos desencarnados, quando ela passou para a vida espiritual, né? E ela dá, então, um conselho: amai, pois, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez tenha sido um irmão, um pai, um filho, aquela pessoa que hoje olhamos, às vezes, como um desafeto, pode, em outra vida, ter sido uma pessoa bem próxima, bem importante para nós. Então, qual será o vosso desespero ao chegar do outro lado e reconhecer aquele que aqui eu desdenhei ou eu humilhei, e saber do outro lado que era uma pessoa tão importante, tão querida, né? Esse é o recado que ela transmite. E aí, então, a irmã Rosália segue nos esclarecendo quando fala sobre a caridade moral ou espiritual. Segundo ela, a caridade mais difícil, né, de ser praticada. Materialmente não custa nada, mas é a mais difícil de ser praticada. E ela explica por quê, né? A caridade moral, ela consiste em suportarmos uns aos outros. Nessa vida que estamos aqui, na convivência diária, com aqueles que estão em volta de nós, suportar uns aos outros, né? Calar para que o outro mais tolo, ou que se pense que possa ser mais tolo, possa falar. Saber fazer-se de surdo para a palavra de ironia de algum irmão. Não ter olhos para o sorriso debochado de quem se julga superior. Não se incomodar com as faltas alheias. É caridade moral. Então, ela dá um testemunho dizendo:
que quando reencontrou um dos pobres do vosso mundo, a quem pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e ao qual tenho agora de pedir por minha vez. Então, ela relata que aqueles que ela ajudou aqui, agora, do outro lado, ela precisa do auxílio destes irmãos, precisa da ajuda deles. Então, que bom que ela pôde auxiliar aqui e agora recebendo a retribuição, né? E aí, então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E aí os espíritos da codificação respondem assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Seria tão simples, tão fácil, mas é bem complexo, né? Então, ou seja, o que vem a ser isso? Buscarmos perdoar, né? Aceitar as pessoas como elas são e não como nós gostaríamos que fosse. Respeitar as diferenças, calar diante das injúrias, não criticar, não julgar, muito menos, principalmente não condenar, né? Não ser maledicente. É muito complexo, por isso diz a espiritualidade que é bem mais difícil a caridade moral do que a caridade material. Mas aí está o nosso desafio, enquanto encarnados, procurarmos, aos poucos, encontrar esta dádiva que é praticar a caridade moral também, né? Já no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo no capítulo esse que nós estamos falando, um outro espírito da codificação vem dar outras instruções a respeito do assunto. E ele diz o seguinte: meus amigos, tenho ouvido muitos de vós dizerem: como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? E aí, então, esse espírito que se identifica como um espírito protetor, Allan Kardec responde assim: em pensamentos, orando pelos necessitados, pelos pobres abandonados, em palavras, dirigindo bons conselhos. Dizeis aos desesperados: eu era como vós, eu sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo, acreditei no Cristo, e vede agora sou feliz. Aos idosos que dizem: inútil, estou no fim da vida, morrerei como vivi. Respondemos então: a justiça de Deus se faz para todos, é igual para todos. Lembrar dos trabalhadores da última hora, aquela parábola do Cristo que fala dos trabalhadores da última hora. Então, podemos dizer aos idosos que estarmos idosos, estarmos velhos na matéria, não significa que não possamos ainda ser úteis. De alguma forma, podemos ainda assim acrescentar ajuda, auxílio ao nosso mundo. E as crianças perdidas nas tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos. Em lugar de pequenos vagabundos, fareis delas verdadeiros homens. Aqui eu gostaria de acrescentar um especial cuidado que devemos ter com as nossas crianças, né? O olhar amoroso, o olhar atento, que nós todos podemos, de alguma forma, ou como pais, como familiares, educadores, ensinar nossas crianças a educação moral, ensinarmos às crianças o amor ao Cristo, a não ter vergonha de dizer que conhece Jesus e que segue os caminhos de Jesus. Daí esse mesmo espírito
ainda nas orientações a Kardec, ele vem e nos diz de forma poética, extremamente profunda, o seguinte: Deus vos deixa o vosso livre-arbítrio, como também deixais os grãos de areia ao sabor do vento que os dispersa. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, pôs no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, chamada consciência. Ouve-a, que ela vos dará bons conselhos. Então, por vezes, deixamos a nossa consciência entorpecida, dando oportunidade às sombras agirem. Quais são essas sombras? As nossas sombras são as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Então, a voz da consciência se cala, ficamos entorpecidos. Até que chega o momento em que a sombra do remorso bate à nossa porta. E aí acordamos a nossa consciência, que vem despertar em nós um novo ânimo, uma vontade de progredir, né? Então, o que vem a ser a caridade material? A mais fácil, segundo os espíritos, nos orientam, nos dizem que é a mais fácil de ser praticada, pois exige menos esforço moral. Mas Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, nos alerta que muitos dão, mas raros sabem dar. Então é importante nós refletirmos sobre isso. Achei muito interessante, porque o auxílio material é fácil, diante daquelas circunstâncias do que nós temos. Abrimos o nosso roupeiro e tiramos uma blusa para doar, doamos 1 quilo de alimento, né? De alguma forma ou de outra, todos podemos fazer um pequeno auxílio material. Mas a forma como fazemos esta caridade, né? Ela deve ser exercida com a real vontade de auxiliar, com benevolência, sem ostentação. Porque muitas vezes, ao fazermos a caridade, podemos machucar aquele que recebe, por usarmos de arrogância, de sentimentos de superioridade, né? Então é bem importante que, quando fizermos a caridade, possamos ter o cuidado atento a como estamos fazendo essa caridade, né? Então, a caridade material ela é relacionada ao mundo físico, através da doação, né? Ela deve ser exercida com desprendimento, mas principalmente com amor, né? Visto que caridade significa amor. O amor não humilha, não julga. A caridade material, ela, quando bem orientada, ela vai socorrer a fome, a sede, a doença, a nudez, todas as mazelas do mundo que vivemos, né, do mundo material. Então, tão importante quanto a caridade moral. Aí nós temos uma pequena síntese como diferenciar as duas formas de caridade, né? Caridade material e caridade moral. Na caridade material, oferecemos aquilo que está fora de nós, né? O que é material, é palpável. Na caridade moral, oferecemos aquilo que está dentro de nós, que nós desenvolvemos as nossas virtudes. Por isso que muitas vezes ela é a mais difícil de ser praticada, porque nós não podemos dar aquilo que não temos, né? Então nós temos que ter as nossas virtudes para podermos doar ao próximo, né? E Chico Xavier nos diz: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Pois bem, desenvolver as nossas virtudes, né? Eis o objetivo maior da nossa estadia na Terra. Estamos aqui para isso. A nossa caminhada aqui é para nosso aprendizado, para desenvolver as nossas virtudes, para
eliminarmos os nossos vícios e enaltecermos as virtudes. Então, praticar a caridade é desenvolver este amor de Jesus, que Jesus veio nos ensinar. Lembrando que todos fomos colocados entre espíritos mais ou menos evoluídos para que nós possamos auxiliar e, ao mesmo tempo, sermos auxiliados. É uma troca, né? Precisamos ser indulgentes para que sejam indulgentes conosco. Precisamos auxiliar o próximo, porque ao mesmo tempo também precisamos do auxílio do próximo, né? Então, a felicidade que desejamos para nós está diretamente relacionada à felicidade que nós proporcionamos ao próximo. Como podemos ser felizes se não estivermos com as pessoas ao nosso lado felizes? Como podemos ser felizes vendo as guerras, a miséria, né? Então, para nossa felicidade, temos que também querer a felicidade do nosso próximo. E aí, para encerrarmos, gostaria de expor um breve relato acerca da desencarnação de Dr. Bezerra de Menezes. Talvez alguém não saiba, mas Bezerra de Menezes foi um espírito que, enquanto encarnado aqui na Terra, era médico e foi considerado o médico dos pobres, porque ele era muito abnegado a auxiliar os miseráveis, aos mais necessitados, que viviam mais na miséria e na pobreza. Então, ele era considerado o médico dos pobres. E quando eu fui pensar nesta passagem de Bezerra de Menezes, me dei conta que ontem era o dia do médico, né? Que no Brasil se comemora, na data de 18 de outubro, junto com o dia designado a São Lucas, que é um evangelista, e São Lucas, quando encarnado aqui, era médico, né? Então, conta-nos o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, através da psicografia das mãos abençoadas de Divaldo Franco, que quando ele despertou no mundo espiritual, quando ele desencarnou, o espírito Celina, que era uma mensageira de Jesus e de Maria Santíssima, o recebeu no mais além. E quando ele despertou e deu-se conta de que ele estava desencarnado, estava no mundo espiritual, ele escutou um alarido suave que vinha lá do lado de fora do quarto onde ele estava e perguntou a Celina: mas o que é isto? Mensagens de ternura? Quem são, minha filha? E ela, então, lhe tomou pelas mãos, levou ele até a janela do quarto, e ele pôde ver na praça enorme, imensa, milhares de espíritos que tiveram notícias que ele iria desencarnar, que ele voltaria para a pátria espiritual, e vieram recepcioná-lo. Então, algumas pessoas desencarnadas choravam, emocionadas, outros aplaudiam com ternura, outros acenavam. E ele, muito comovido, perguntou: mas Celina, minha filha, eu não conheço a ninguém. E ela respondeu: mas eles conhecem-no. São aqueles a quem a sua palavra gentil iluminou no longo percurso da existência material. São aqueles espíritos que foram levados pelas mãos das suas mães às sessões mediúnicas, e a palavra gentil da doutrinação libertou-os dos vícios e da vinculação com o passado. São aqueles irmãozinhos abortados que a sua ternura e compaixão socorreram. E ele sequer tinha ideia de quem eram aqueles espíritos. E aí Divaldo esclarece: isto é a caridade, mas a caridade que dá com esta mão, sem que esta saiba, sem que esta tome conhecimento. Diz ainda Divaldo que para ele a caridade
é o luzeiro permanente que existe ao lado do sol de quinta grandeza. A caridade está íncita em nossos sentimentos, porque reencarnamos com sentimentos de amor, de propósitos de amor, de evolução. E é claro que a caridade tem regime de urgência. E para encerrar, as palavras do Dr. Bezerra que diz: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Então, que esta frase possa ficar em nossa mente e levarmos para casa e refletirmos. Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. E Chico Xavier nos convida, vamos à prática do bem. Caridade, que seu nome ressoe pleno de amor profundo, e por tudo que fazes neste mundo, Deus te guarde e te abençoe. Então, meus irmãos, era o que tínhamos preparado para a noite de hoje. Esperamos que, de alguma forma, possa tocar ao nosso íntimo, nos fazendo refletir sobre essa importante mensagem do Cristo que veio até nós nos ensinar o amor em movimento, que é a caridade. Então, possamos elevar o nosso pensamento a Deus mais uma vez. Quem quiser pode fechar os olhos, se concentrar em oração, se colocar numa posição confortável em suas cadeiras. E vamos, nesse momento, elevando nosso pensamento, praticar a caridade moral conosco mesmos e com o nosso próximo. Pedimos a Deus a proteção divina, aos bons amigos espirituais, que essas bênçãos e essas luzes aqui que estamos recebendo hoje possam se estender aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, à nossa comunidade, à nossa cidade, nosso país, nosso planeta. Que os bons amigos espirituais possam levar boas luzes, boas energias aos lugares insalubres, aos orfanatos, asilos, hospitais, presídios, as guerras que ainda temos no nosso mundo. Que todos esses lugares possam receber a paz, o amor que aqui estamos direcionando. Em especial, pedimos pelo nosso país, aos bons amigos espirituais, a Ismael, que é o espírito protetor da nossa nação, que nesses tempos conturbados possa acalmar os corações de todos os brasileiros e que possamos todos ser intuídos pela vontade do progresso, do amor, que a paz se estabeleça, que nos próximos dias tenhamos a luz divina abençoando o nosso país. Pedimos então por nós mesmos que a espiritualidade maior nos abençoe, nos dando aquilo que aqui viemos buscar, que possamos sair daqui hoje melhores do que aqui chegamos, que possamos sair daqui com o amor divino no nosso coração, com a certeza da presença de Jesus, que possamos sair daqui animados, para amanhã continuar a nossa vida no trabalho, no estudo, no lar, em todos os lugares por onde andarmos, com a força, a fé, a coragem, a resignação, a paciência necessárias para nos melhorarmos a cada dia. Muita paz e muita luz a todos, que assim seja.